Olá meus amigos, estou aqui de novo, né? Como não falei nos vídeos anteriores sobre update e delete, eu vou estar agora falando porque eu implementei hoje no Frameworks a possibilidade de dar um update utilizando um container, né? E o delete eu utilizo a classe, porque o delete já era implementado no Frameworks, né? Então tá. Para mim implementar o update eu fiz algumas alterações nessa tela de cadastro de usuários, né, em relação ao vídeo anterior que eu comecei com ela, né, com o cadastro de usuários. Eu vou aqui ter o fonte e vou mostrar onde eu alterei. Primeiro que eu criei um novo atributo, né, global, o usuário, né, como atributo global. Instanciei aqui e na lista, aqui na minha tabela, eu busquei no evento clique dela, eu setei aqui esse usuário, né? Então eu busquei o usuário, deu um cast, joguei o usuário aqui, bacana. O resto fica como está, só foi essa alteração. Agora aqui no botão de update, vamos fazer o seguinte: já foi implementado um método que é muito simples de ser utilizado. Eu vou copiar aqui o método de salvar do insert, né? E vou colar aqui. Só que antes eu quero me assegurar que eu tenha um usuário já em mãos, porque no construtor dei new, né? Dei new lá no objeto, deu new aqui. Então esse meu usuário tem um campo ID do tipo integer e tudo que é integer vai vir como 0. Então se eu dou new na minha classe, ela vai vir com tudo que é integer vai vir 0. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso testar aqui se o meu usuário .getID dele é maior que 0. Se for maior que 0, eu posso então dar um update no usuário. Já estou com o meu usuário em mãos. Eu vou chamar aqui o método update, né? Nosso método update, agora temos o update container. Deixa eu corrigir aqui. Então eu passo para ele o painel e não vou passar new usuário, eu vou passar um usuário que eu já identifiquei. Com isso eu posso mostrar a diferença entre o usuário para o update. A diferença está aqui, ó, porque quando eu vou salvar desculpa, meio gripado, mas vamos continuar aqui. No método aqui de inserção, eu passo para ele um new usuário, né? Já no update eu passo o usuário que eu peguei lá da lista, bacana. Então o nosso update já está funcionando. Se eu executar aqui o projeto, se eu clico em update, como não tenho nada listado e não capturei nada, ele não executa nada. Listei, mesmo assim clicando não executa nada, porque ele só pega um usuário quando eu clico sobre ele, né? Então eu tenho aqui o update 2, eu vou tirar esse update, deixar só o up, né? E vou dar aqui, vou pedir para ele fazer o update. Então o update foi feito de forma fácil, né, e prático. Agora vamos implementar o delete. O delete, para ser implementado, eu vou copiar aqui o meu update, porque é muito simples. O delete é mais simples ainda. Dois cliques aqui sobre o botão para poder ele criar para mim aqui o método, né, a ação. Eu vou testar, continuar testando, ver se eu tenho usuário para ser deletado. Agora eu vou chamar na persistência um método chamado delete, né? Só que o método delete precisa apenas do usuário. Então o método delete já está implementado, fácil e simples assim. Vamos executar, né? Nosso projeto aqui. Se eu clico aqui em deletar, não aparece ninguém, mas se eu clico em listar, escolho um cara e peço para deletar. Bom, e aí agora? Deu erro, né? Por que deu erro? Não foi deletado, apesar da mensagem ter vindo como ok, que isso eu vou estar tratando no Frameworks. Eu tive um erro, né? Eu tive um erro na hora de deletar
esse usuário de código 3, né? O erro está aqui, ó, porque esse cara possui aí um relacionamento com outra tabela, né? E ele está falando para mim que essa tabela usuário no campo aí de uso dele, o meu, que é a minha primary key, ele é uma restrição, né? Ele está relacionado com outra tabela, então ele não pode deletar esse usuário, né? Porque ele já tem outras dependências vinculadas a ele. Eu já tenho lá tela, já tenho ações vinculadas a esse usuário, então ele não vai me permitir deletar. Ele só deletaria esse usuário se lá no momento da construção da minha foreign key, da definição da foreign key, eu tivesse escolhido uma ação. Aqui eu criei, eu especifiquei que no método onDelete que ele não tivesse nenhuma ação. Também no método update ele tivesse nenhuma ação. Se eu tivesse definido isso aqui como cascade, por exemplo, colocado na ação como cascade e o update como cascade, ele iria aplicar primeiro nas minhas dependências e depois aplicaria em mim, já que eu sou o master, o usuário ele é o master, né? Então ele não vai poder deletar. Então, já que ele não pode deletar, vamos adicionar um novo, né? Um novo usuário. Eu vou salvar, o novo usuário está aqui, né? Eu posso ainda fazer um update nesse cara, né? Vou colocar aqui novo como login, novo como senha, né? É update, né? E eu vou dar um update para vocês verem que o update funciona, e também vou dar um delete. Vocês podem observar que o delete funciona legal. Então está funcionando redondinho o nosso frameworks. Existe um método no frameworks que é um delete em cascade, mas não vou especificar ele agora. Se nós atribuímos a restrição para o banco de dados, o banco de dados vai gerenciar isso pra gente, mas nós também podemos fazer o cascade aqui via código, né? O frame ele tem esse método, mas não vou demonstrar ele aqui agora. Então eu vou deixar vocês sempre inteirados eu vou estar finalizando agora e deixando vocês inteirados com as modificações do frameworks. Hoje, domingo 5/10/2014, já teve uma alteração. E vamos prosseguir em programar. Até a próxima. Um abraço a todos.